Mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Sabe, no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida por elas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Vou repetir isso. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Eu tenho autoridade para dá-la, disse Jesus, e para retomá-la, porque esta ordem eu recebi de meu Pai. Sabe, quando a gente fala de ouvir a voz de Deus, você precisa conhecer a Deus. Porque se eu não conheço, eu não vou ouvir a sua voz, ou não vou perceber que é Ele que está falando. Toda vez que uma pessoa vem para o cristianismo e reconhece Jesus como seu único Senhor e Salvador, nós precisamos ensinar essa pessoa a ouvir a voz de Deus, a ser íntimo do Senhor, a buscar o conhecimento não teológico, não teórico, mas o conhecimento de intimidade, do rema. Quando a gente cantou essa parte que diz: se as lutas vêm tentando me afastar de ti, querido, toda tribulação, ela vem mesmo. Enquanto Deus quer te aprovar, o diabo quer te matar. Enquanto Deus quer te levar a um nível mais alto de intimidade, Satanás quer dizer que Deus te abandonou e que você está sozinho e que ninguém vai te ajudar. A Bíblia diz que ele é enganador, não é isso? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Então, na hora da nossa tribulação, porque a Bíblia diz que nós teríamos momentos difíceis na terra, você e eu precisamos discernir que tipo de voz você vai ouvir na hora que você está passando pelo vale. Porque igualzinho aqueles desenhos animados da Disney, você vai ver um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Você sempre vai ouvir vozes, umas dizendo: vai dar tudo certo. O Espírito Santo é aquele que fica ali: vamos, não desiste. E Satanás do lado de cá: cadê Deus na tua vida? Olha tudo isso acontecendo de uma vez só. Sabe, eu quero te dizer que o Senhor Jesus disse que Ele é o bom pastor, e um pastor que cuida de mim e de você. Mas para isso você precisa ouvir sua voz. E não basta só ouvir, você precisa conhecer e acompanhar e seguir aquilo que Ele está te dando de direção. Sabe, eu fiquei pensando, falei assim: Jesus em todo tempo não buscava reputação na terra. Esses dias eu falei assim, é impressionante, chamaram ele de Beelzebul, de endemoniado. Quando ele curava, dizia que não era cura nada. Mas sabe, quando você sabe quem você é, você não precisa da aprovação de pessoas lá de fora. Quando você sabe quem você é, mesmo no meio da tribulação e da luta, você não vai ficar pensando que os outros vão pensar que por que você está passando aquela luta. Jó foi provado para ser aprovado. E os amigos de Jó, quando ele estava passando pela luta, todo mundo quis dar uma sugestão do que poderia ser. Existem momentos na nossa vida, eu tenho vivido eles, que a dor é tão intensa na nossa alma, a decepção, a angústia vem de uma forma tão, que você só sabe gemer e dizer: Senhor, vem ao meu encontro. Certa ocasião, quando nós tivemos a Radassa, e quando nós tivemos lá em Londrina uma busca e apreensão, e quando levavam a Radassa para Luanda, eu lembro que foi uma dor tão intensa, semelhante à que eu senti semana passada, que eu lembro que eu não conseguia, irmãos, eu só conseguia gemer, chorar e gemer.
E eu me lembro de que um irmão falava assim: fala em outras línguas. Fala em outras línguas para você se aliviar, porque parecia que o ar ia faltar. Existem lutas e tribulações que vêm, que parece que vai tirar o ar do teu pulmão. Tu já passou por isso? Mas eu quero te dizer que é nessa hora que eu elevo os meus olhos para os montes, e é de lá que vai vir o meu socorro. Sabe, uma das coisas que eu aprendi: eu não fico chorando, andando na rua ou lamentando com pessoas. Quando eu tenho que chorar, eu choro no lugar certo. A Bíblia diz que você pode chorar com os que choram, amém? Mas não chore com quem está vazio, desculpa. Não chore com aquele que vai dizer: a coisa está feia. Não, querido. Quando você encontrar alguém para chorar junto, tem que ser dizendo assim: nós choramos, semeamos, mas voltaremos trazendo os nossos feixes. Jesus chorou, mas Ele não chorou por depressão. Jesus chorou, mas Ele não chorou porque estava vivendo aquela coisa da comiseração. Jesus não trabalhava vitimismo, irmãos. Coitado de mim, ai, tadinho de mim. Não, Ele falou: ninguém tira a minha vida, eu dei voluntariamente, eu me dei ao sofrimento, porque eu sei o final dessa história. Essa geração não sabe sofrer. Essa é uma geração que o mínimo de sofrimento o adolescente quer se matar. O mínimo de frustração, já não existe Deus. Eu nunca vi uma geração de crianças e adolescentes que estão crescendo sem nenhum relacionamento com Deus, sem nenhum temor a Deus. É como se Deus fosse o objeto do culto. Quando termina o culto, não existe Deus. Então eles podem ficar nas madrugadas, nos seus telefones, se prostituindo. Infelizmente, irmãos, uma geração que cada dia mais não teme ao Senhor, não honra ao Senhor. Enquanto que a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Quando eu, novinha, ainda pertencendo à igreja católica, eu tinha um respeito, irmãos. Não entrava na missa. Eu tinha medo da minha boca ficar torta se eu falasse na hora da missa. Porque os antigos, eles faziam assim: ó, Deus castiga, hein? Quando roncava trovoado, eu dizia: nossa, Deus está bravo hoje. Pequenininha. Eu sei que por muito tempo se pregou um Deus que causava medo nas pessoas. E isso foi errado. Deus com um pedaço de pau pronto para castigar. Mas também veio a modernidade e trouxe um outro Deus, pastor Celso, que ninguém dá honra. Que às vezes as pessoas tratam Ele como um moleque. Ah, eu uso Deus. Quando eu preciso, eu uso Deus. Querido, uma coisa que eu vou te dizer: Deus continua sendo Deus. Não zombe, não trate com desrespeito, porque toda semeadura tem colheita. A maior parte das pessoas que eu já vi enlouquecer, e tem muito crente que já ficou louco, sabe por quê? Estou no mundo, estou na igreja. Estou no mundo, estou na igreja. Começou a brincar com as coisas de Deus. Começou a zombar com os dons. Termina louco no pinel. Vocês lembram de Nabucodonosor? Ficou pastando igual bicho. Querido, uma coisa que eu aprendi: Ele é pai, Ele é amigo, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, mas Ele é Deus. Não trate Deus de qualquer forma. Aprenda a honrar ao Senhor com o seu salário, com a sua família, com a sua vida, com a sua diversão. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Sabe uma coisa que eu aprendo? Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas de tudo que você já sabe e conhece, Ele vai te pedir conta. Se eu sei que a igreja é um lugar para cultuar, não é um lugar para brincar. Não é um lugar para ficar mandando recadinho na hora do culto. Não é um lugar para ficar paquerando com o celular na hora do culto. Porque se eu vim para cultuar, eu vim para ouvir a palavra. Eu vim para trazer o meu corpo, mas também trazer minhas emoções. Porque às vezes, irmãos, eu fico louca. Eu, pastor Celso, a gente está aqui assim, ó. Ai, que delícia. E a pessoa está assim, ó. Como o rei Davi. Cara, fique em casa. Porque se você traz só o corpo interessado que Deus vai te abençoar, precisa não. Ele abençoa o justo e o injusto. Só que a fartura da gordura é para os filhos. Não adianta trazer o corpo se não trouxer a sua mente e as suas emoções. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Culto só é culto quando ele é racional, sabia? O culto, você tem que sair daqui hoje e falar assim, o que a Márcia pregou? Eu estou pregando que você precisa ouvir a voz de Deus, que você precisa respeitar Deus. Deus tem que ocupar o lugar de honra na tua vida. Porque às vezes você valoriza mais pessoas do que o Senhor. Você valoriza mais o que as pessoas vão falar de você do que o Senhor. Você busca mais a aprovação do grupo de amigos do que do Senhor. Tudo que você colocar no lugar de Deus na sua vida vai dar mal. Porque Ele não divide a sua glória com nada e com ninguém. Tudo que ocupar o lugar dele, se você é filho, Ele vai tirar. Porque às vezes a única maneira de Deus te trazer é quebrando suas perninhas. É tirando. Porque Ele corrige só o filho, o bastardo não. Porque o filho ouve a voz. Todo mundo fala do filho pródigo, não fala? Mas ele era filho, sabia? O filho pródigo era filho. Porque na hora que ele cai em si, ele não vai buscar os amigos. Ele não vai buscar o mundo. Na hora que ele caiu em si da sua limitação, quem que ele vai procurar? Eu vou para a casa do meu pai. Se você é filho, no meio da prova, quando cair em si, você não vai lá para fora, você vai para o pai. Quem me ama, ouve. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. São dias de muitas vozes, mas olha só, abre a sua Bíblia ainda no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Ouvir a voz de Deus tem primeiro que você tem que conhecer, depois você tem que estar disposto a obedecer. Se você não tiver disposição para obedecer, para que você quer ouvir a voz de Deus? João 18, 37 diz assim: então, é isso mesmo? Deixa eu ver se eu não errei minha referência aqui. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles em resposta gritaram: não ele, queremos Barrabás. E Barrabás era um bandido, mas não é esse o texto. Não sei o que eu fiz aqui, mas tudo bem. Diz assim, ó: por essa razão nasci e para isto vim ao mundo. Meu pastor procura aí para mim depois. Para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade vão me ouvir. Eu não sei se era 1 João. Por esta razão nasci e para isto vim ao mundo. Para testemunhar da verdade. Todos que são da verdade me ouvem. Sabe, quando eu falo de um coração disposto a obedecer, eu falo de um coração que está disposto a testemunhar do Senhor. Há um coração que não tem vergonha dele. Há um coração que não tem vergonha de andar na verdade. Jesus, ele declara isso com muita convicção. Ele amava essa verdade. Ele morreu pela verdade.
A nossa identidade em Deus gera naturalmente essa relação de ouvir e discernir a vontade dEle para as nossas vidas. Querido, para você ouvir a voz de Deus, você precisa amar a verdade e ter nojo da mentira. Para ouvir a voz de Deus, você tem que estar resignado a obedecer. A obediência é uma característica de um filho. O filho fica bravo, reclama, chora, se debate, mas ele vai lá e obedece. Ser filho não é fazer o que quer, é obedecer o que o pai, por uma verdade. Mas ele fala o seguinte: eu sou o caminho, e ele é o quê? A verdade e a vida. Quando eu busco ouvir a voz de Deus, eu tenho para dizer para Ele o seguinte: Senhor, eu quero te ouvir, porque a hora que eu te ouvir, eu vou te obedecer. A gente está vivendo, para mim, os últimos tempos da igreja na terra, irmãos. Não sei quantos anos ainda vai vir para Jesus voltar, mas nós estamos acelerados. A geração de 10 anos atrás não é a geração de adolescentes de 10 anos agora. E daqui 10 anos, irmãos, vai estar mais acelerado. Há uma geração de crianças que não estão acreditando na existência de Deus, porque infelizmente a criação está gemendo, esperando a manifestação dos filhos. Aleluia. Não é mais tempo de ficar falando versículo decorado para as pessoas na rua. Não é mais o tempo, irmãos, de dizer: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, não, não. As pessoas estão querendo ver. Me mostra. Cadê tuas cicatrizes? Você tem experiência? Você já passou pela perda, pela morte, pela orfandade? Hoje eu estava no meu consultório e me emocionei, me alegrei muito. E ela vai saber que eu estou falando dela. Uma paciente linda, uma moça linda, que agora fez 23 anos. Que quando chegou no meu consultório, não conseguia nem falar. Porque as drogas, na sua adolescência, nessas escolas que nós temos na cidade, abraçou ela. E a sua adolescência foi ali, se drogando, até chegar ao ponto máximo dela perder o controle das suas escolhas. E ela saiu de uma clínica direto para o meu consultório, por indicação de alguém, mas eu creio que foi Deus. E nós fizemos, acho que agora, 1 ano juntas. E eu me orgulho muito dela, porque é 1 ano que ela está limpa. É 1 ano que ela está valorizando o pai, a mãe. É 1 ano que ela volta a sonhar com a universidade, com a faculdade. Cicatrizes ela ainda tem. Mas sabe o que eu penso, queridos? Na minha profissão, você na sua, pode ressignificar a vida de pessoas. E eu virei para ela e falei: amiga, olha como você está linda. E ela está linda. Eu falei: olha como você está bonita. Lembra quando você vinha e não conseguia nem falar direito? Eu falei: você está linda e você tem uma vida pela frente. E é engraçado, eu falei para ela assim: o que seria de nós se não fosse Deus? Eu seria esposa de traficante e você talvez uma usuária sem recuperação. Mas aprove a Deus escrever o nosso nome no livro da vida. Amém. Precisa ouvir a voz de Deus. Se ouvir a voz e seguir Ele, tudo vai endireitar na tua vida. Muitas pessoas têm orfandade, e a gente sabe disso. Ah, eu não sei quem foi meu pai. Ah, eu não sei quem foi minha mãe. E a orfandade, irmãos, ela tem feito muita gente se perder. Porque todo filho quer um pai. Todo filho quer ter orgulho de dizer: o meu pai, a minha mãe,
Há uma geração lá fora órfã, de pais que só procriaram e foram embora, de mães que largaram seus filhos com as suas mães. E nós temos o Abba Pai para apresentar para essa geração. Há uma geração lá fora que precisa entender que eles não são órfãos, que existe um Senhor que deu a vida voluntariamente para ter a vida deles. Quando a gente passa momentos difíceis, e eu passei, tenho passado, de vez em quando eu olho para o Jair, me dá um pouco de desespero, porque eu sinto saudade de quem ele era. Domingo ele ficou aqui com o pastor e tal, e eu estava aqui preocupada, mas meu pastor tem muita paciência. Mas de vez em quando eu também me desespero e choro com saudade de quem ele era. Mas nessa hora em que eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Eu estou sozinha com a Rada para educar, para tantas coisas. E o Senhor falou, eu já te disse, você não anda sozinha. Eu cuido de vocês. Sabe, queridos, a presença de Deus, ouvir a voz de Deus na hora do desespero é tudo que você precisa. Porque quando Ele fala, você chora, mas depois... é igual criança. Aí você relaxa, dorme, no dia seguinte você está pronto para a batalha. Se você ouvir a voz do Senhor hoje nesse culto, não endureça o seu coração. Entrega sua vida a Jesus. Entrega seu caminho ao Senhor. Sabe, Deus quer falar contigo através da Bíblia. Deus quer falar contigo através da oração. Deus quer falar com você através de um cântico. A minha pergunta é, Ele fala de diversas formas, mas você tem ouvido a voz de Deus? Até no meio da tribulação Ele está mostrando alguma coisa, Ele está falando alguma coisa, Ele está se movimentando. E eu falei isso no domingo, todo mundo olha o sofrimento físico de Jesus. Irmãos, não existe sofrimento como o sofrimento moral. Você já foi acusado de algo que você não fez? Já te chamaram de ladrão sem você ter pego nada? Já te defamaram? Já foram falsos com você? Já te trataram bem pela frente e por trás falaram mal? Você sabe o que é isso? Pois Jesus teve isso e muito mais. A ponto dele estar na cruz e a galera ficar assim, e aí, tu não é o bonzão? Desce. Você não é aquele que cura as pessoas? Então desce, mostra que você tem poder. A Bíblia diz que como ovelha muda ele foi para o matadouro. Tem gente que é muito bom em se defender, mas não sabe se submeter. Eu tenho aprendido que tem coisa que não está mais no meu controle. Então eu preciso somente me submeter. Ouvir a voz de Deus é para quem sabe abaixar a cabeça. Ouvir a voz de Deus é dizer, Senhor, eu não entendo, eu não sei o que fazer, mas eu me submeto ao que eu tenho que viver nessa terra. Eu quero te desafiar nessa noite a dizer ao Senhor que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. Eu quero te desafiar nessa noite a permanecer numa vida de fé, a permanecer naquilo que você conhece do Senhor. Não importa o vento que vai estar soprando, Ele ainda está no controle. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir. Ouça Deus para a tua vida. Ouça o Espírito Santo. Para de ouvir suas emoções. Suas emoções podem te arremeter a um lugar de engano. Suas emoções podem te levar para uma depressão profunda. Sabia disso? Por isso, não é ouvir a voz do coração, é ouvir a voz do Espírito Santo. Quero terminar te dizendo o seguinte: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação.
As cartas do apóstolo Paulo que você lê, que são maravilhosas, é que ele estava em Cancún, né? Curtindo. Aí ele falou: vou escrever uma carta. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Onde que ele estava? Preso. E não era uma prisão igual tem aqui, não. Era fedida, era com fezes às vezes, com lugares horríveis. E ele vai lá e diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, fique alegre. Quando Paulo e Silas tomaram uma coça e foram presos, pela madrugada, ao invés de ouvir gemido, reclamação, eles começaram a cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E aí de repente fez assim, pau! As correntes se quebraram. Integridade, caráter, identidade. Paulo e Silas saíram correndo, falaram: vou aproveitar. Nem todo sofrimento é para te destruir, mas é para te forjar. Eles não saíram correndo do sofrimento, eles ficaram paradinhos. Quando você ouve a voz de Deus, você não vai fugir de passar pelo que você tem que passar, mas você vai crescer no meio do deserto. E com essa atitude de não fugir do sofrimento, de ouvir a voz de Deus, ele ganhou o carcereiro e toda a sua família para o cristianismo. E depois, naturalmente, pastor, as coisas acontecem no controle de Deus. Eles saíram da prisão. Eu não sei se você está passando por algo na tua vida, mas aprenda a adorar ao Senhor no meio da tribulação. Na hora e no momento certo, Ele vai dizer assim: mar, vento, e você vai dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Fique em pé. Essa é uma noite de você dizer: Senhor, fala comigo. Fala comigo, Senhor. Essa semana eu preciso tanto ouvir Tua voz. Preciso ouvir Tua voz. Eu queria que você curvasse sua cabeça e clamasse isso ao Senhor. Eu quero ouvir Tua voz. Eu quero me sentir abraçado como filha, como filho. Eu quero sentir que o Senhor está comigo. Eu quero sentir, Pai, a Tua presença. Ela é a coisa mais importante. Pode me faltar tudo, mas não pode faltar a Tua presença. Me alimenta nessa noite com o Teu óleo. Me alimenta com o Teu pão, Senhor. Com a Tua água, Senhor. Fala com Ele nessa noite. Fala: Senhor, eu quero ouvir, Senhor. Eu quero a Tua direção. Eu não quero sentir pena de mim mesmo. Eu não quero ficar dizendo: ó céus, ó vida. Não, 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 não. Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. Cumpra em mim o Teu querer. Cumpra em mim o Teu querer. A minha alma engrandece ao Senhor. Transforma o que precisa ser transformado. Muda o que precisa ser mudado, Senhor. Alinha o que precisa ser alinhado, Senhor. Porque a minha vida tem propósito nessa terra. A sua vida, meu irmão, tem um propósito nessa terra. Pode ser no meio da tua casa, no meio da tua família, mas a tua vida tem propósito nessa terra. Talvez agora seja um tempo de cicatrizes.
áreas que você está sendo provado, que você está sendo ferido, mas é para ser curado, restaurado e manifestar a glória do Senhor. Fala com Ele. Sim, Jesus. Meu Jesus, Sim, Jesus. me leva pra perto de Ti. Pede isso para Ele nessa noite. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz, pois quando eu escutar, Se você nessa noite precisa de uma direção de específica todo o para a tua coração, vida, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Eu quero orar com você. Fala assim: Senhor, eu preciso ouvir Tua voz, Senhor. Eu quero me submeter, eu quero obedecer. Cura meu coração. Você vai dizer isso para Ele. Faz em mim Tua vontade. Você vai dizer: faz em mim a Tua vontade. Que não seja mais o que eu quero, mas o que Tu queres para mim, Senhor. Pode falar que eu vou obedecer. Eu posso me completar. Pode falar que eu estou disposto a obedecer, Senhor. Se você tem isso nessa noite, Posso me completar. sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Se você está disposto a uma mudança radical nessa noite, meu Jesus, fala: eu quero uma palavra do Senhor para essa área da minha vida. Perto de Ti. Eu quero mudança, Senhor, nessa área da minha vida. Ouvir a Tua voz. Sim, sim. Pois quando eu escutar, eu estou disposto a obedecer. Eu estou disposto a uma mudança, de todo Senhor. o coração obedecerei. Eu quero uma direção, Senhor. Eu preciso de uma direção, Senhor. Cura meu coração. Se você nessa noite quer entregar a sua vida ao senhorio dele, à paternidade dele, você vai sair do seu lugar e dizer: eu quero que Jesus seja o meu Senhor, o meu amigo, o meu Salvador. Eu preciso de um pai, eu preciso de um pai, eu preciso de um amigo. Então você vai vir aqui, porque você tem um pai que nunca vai te abandonar, um pai que nunca vai te deixar órfão. Leva onde eu posso ouvir. Se você nessa noite quer entregar a sua vida para esse pai, sai do seu lugar e diga: ei, eu preciso de um pai, de um amigo. Aos Teus pés, venha ao encontro dele, porque ele quer te chamar pelo nome. Me leva onde eu posso ouvir Tua Entrega a sua vida para ele. Ouça a voz dele para a sua vida. Me leva onde eu posso ouvir Tua voz. Deixa ele endireitar os seus caminhos. Deixa ele mudar seu Me leva onde coração. eu posso ouvir Deixa Tua ele voz. mudar a sua mente. Aos Teus pés. Sim, sim. Abba, Abba, eu preciso de Ti. Abba, Abba, eu preciso de Ti. Papai, Paizinho, deixa Ele ser seu Pai. Deixa Ele ser o Pai que te orienta, o Pai que te abraça. Você não está sozinho na terra, você tem um Pai. Você não foi gerado de uma gravidez acidental. Você não é fruto do acaso. Ele sonhou com você. Todos os teus dias estão na palma da sua mão. Ele te chama pelo nome. Seu amor. Sim, sim, sim. Oh, meu Deus. Eu era órfão, mas agora você é filho. Hoje sou filho. Você é filho, você é filha. Sim, Jesus. O Pai me adotou. O Pai te adotou nessa noite. Seu amor. Oh, meu Deus, meu Pai, meu amigo. Sim. Eu era órfão. Sim. Hoje sou filho. Eu quero orar com você.
Quero orar contigo. Nós não somos escravos do medo, nós somos filhos. Não precisa ter medo do futuro, o futuro está na mão dele. Não precisa viver do passado, porque ele já te perdoou. Senhor, nós queremos colocar a nossa vida nas tuas mãos nessa noite. Nós queremos colocar a nossa vida, a nossa família. Tudo que mais precioso é para nós está no teu controle, não no nosso. As pessoas que estão aqui nesse altar, cada um com a sua história, com a sua experiência. Alguns querendo que o Senhor seja Senhor da vida deles. Seja o Salvador, seja o Pai, seja o amigo. Deus, que haja revelação, que eles ouçam a tua voz. Irmãos que vieram aqui no altar também querendo ouvir a tua voz, acerca de situações específicas, Pai. Dá uma direção, Senhor. Que eles se movam não pela circunstância, nem pelas emoções, mas que eles se movam por uma palavra rema do Senhor, por uma palavra revelada, por uma palavra de poder. Que tudo o que eles fizerem venha manifestar quem o Senhor é. E obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, porque ninguém tomou a tua vida. O Senhor deu voluntariamente. Obrigada porque o Senhor deu a vida na cruz, mas na ressurreição o Senhor tomou ela de volta. Nem a morte, nem o inferno pode te deter, Senhor. Nenhuma enfermidade, nada pode te deter, Senhor. Oh meu Deus, gera em nós o mesmo sentimento que teve no coração de Jesus, de mesmo sendo Deus, assumiu a simplicidade da vida, abriu mão de tudo para que se cumprisse a tua vontade. Gera isso em nós, Senhor, somente o desejo de fazer tua vontade. Leva a gente para casa debaixo de paz, de segurança, e que toda palavra ministrada caia em boa terra e produza o fruto, fruto que permaneça, fruto que não seja emoção, fruto que não seja religiosidade, fruto de responsabilidade contigo, de um compromisso real com o cristianismo. Gera isso em nós, Pai. Aonde nós formos aqui em Arapongas, aonde nós formos nas cidades, que as pessoas vejam o Senhor em nós. Dá o sono do justo. Enquanto nós vamos dormir, temos a certeza de que o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. O Pai me adora.